pessoal, meu nome é Mara, moro aqui em Toronto, no Canadá, e hoje eu tô aqui no Mães pelo Mundo para falar sobre adaptação escolar. Bom, apesar dos meus filhos terem nascido aqui no Canadá, a gente voltou pro Brasil e eles ainda eram muito pequenininhos, né? Então, anos mais tarde, quando a gente resolveu que nós voltaríamos a morar no Canadá, essa foi uma preocupação muito grande, porque afinal de contas eles foram alfabetizados em português, né? E chegaram aqui já com uma idade um pouquinho mais avançada, né, 9, 8 anos, e não falavam nada de inglês, zero. Então eu tinha muito medo de como é que seria essa adaptação. Bom, falando de Toronto em especial, é uma cidade que recebe imigrantes do mundo inteiro todos os dias, né? Então a escola está completamente acostumada com esse tipo de aluno, né? Os alunos que chegam sem dominar a língua. Então, o primeiro acolhimento foi muito bacana. Eu me lembro que o professor da minha filha mais velha, inclusive, quando ela entrou na escola, olhou pra carinha dela e falou bom dia em português, né? Ele teve essa preocupação em pesquisar como é que falava bom dia em português, pra que ela se sentisse mais acolhida. E o que de fato aconteceu? Ela olhou pra minha cara e falou, olha, você tá falando bom dia em português. A segunda curiosidade é que aqui eles designam sempre uma criança mais velha, né? Que é a criança tutora, que é a criança responsável de apresentar a escola pra essa criança nova que tá chegando, né? Então essa criança vai ajudar na adaptação dentro de sala de aula, com os deveres, né, e mostrar o espaço físico da escola. Então ela vai ter sempre essa sombra ao lado dela, né. Uma outra ferramenta que eles tinham disponível era a tradução eletrônica. Então, para os momentos ali que o inglês apertava, eles podiam recorrer à tradução eletrônica no computador. Então isso era muito legal, porque foi uma forma que as crianças se sentiam mais tranquilas, sabendo que se precisasse eles iam conseguir se comunicar, né. Logo quando eles começaram a ter atividades, ter as matérias, eu achei que o conteúdo era um pouco atrasado. E explico por quê. Eles estavam vendo matérias que eles tinham aprendido no ano anterior ainda no Brasil. Mas depois eu fui perceber que não é que o conteúdo é atrasado, o ritmo de ensino aqui é diferente, né? Que eles não é tão acelerado quanto a escola particular no Brasil. Isso dá a oportunidade da criança absorver melhor esse conteúdo com mais calma. E por um lado foi bom, porque apesar do conteúdo ser familiar, eles não conseguiam fazer porque eles não entendiam o enunciado, eles não sabiam ler inglês. Então, de certa forma, esse atraso, né, que eu achava que era atraso no começo, foi muito bom para eles se sentirem mais em casa com o que eles estavam aprendendo. E também eu percebi que tinha uma preocupação muito grande da escola em não só ensinar esse conteúdo de matérias, né, maçante, matemática, ciências, como também cidadania, noções de comunidade. Aqui é muito forte isso, né? Aqui eles aprendem muito essa coisa de ajudar o seu próximo, de ajudar a sua escola, ajudar a sua comunidade. Então isso é muito presente nas atividades do dia a dia na escola, né? Eu posso citar um exemplo aí no dia do Earth Day, que foi o dia lá da Terra. Eles não ficaram em sala de aula desenhando o mundo, fazendo pinturinhas como a gente costuma fazer no Brasil. Eles foram para um parque vizinho à escola, munidos de saco de lixo e luvas, para recolher lixo. Então assim, eles são mais ativos nesse quesito cidadania, eles colocam mais a mão na massa, né? Isso é muito legal porque é ensinado desde pequenininho dentro da escola aqui no Canadá. Então isso foi uma mudança muito grande para os meus filhos. Eles achavam realmente muito interessante essa coisa de interagir mais com as questões da comunidade, né, do nosso bairro ativamente, né? Então uma outra coisa também que chamou a atenção é em relação aos recessos, né? No Brasil eles tinham um intervalo de 20 minutos somente, e aqui eles têm 3 intervalos, né? Que é o intervalo maior do almoço de 45 minutos e 2 recessos menores de 20 minutos. Então, de certa forma, como eles têm mais liberdade para brincar, mais interagir com as outras crianças, isso também ajudou na adaptação deles, né? Então assim, o primeiro mês foi muito difícil, eles não entendiam, não conseguiam se comunicar, mas a linguagem universal da brincadeira fez com que eles se sentissem integrados dentro da turma, não foram excluídos em momento algum. O fato deles terem as aulas de Excel, que é o reforço de inglês custeado pelo governo dentro da própria escola, ajudou para acelerar a história do inglês, né? Eles em determinado momento eles saem da sala, vão para o curso de inglês e depois retornam, isso 2 vezes durante a semana. Então isso ajudou para que desse uma acelerada no inglês deles. E eu diria que assim, no segundo mês eles já estavam entendendo e não conseguiam falar, mas eles já entendiam o que era um proposto, né? Com 5 meses de Canadá eles já estavam falando inglês, já estavam escrevendo em inglês. Eu só não digo que eles estavam fluentes por conta de vocabulário, eles não tinham vocabulário, né? Mas com 5 meses foi aí o período do clique, né? Deles conseguirem falar, interagir, escrever. Então foi relativamente tranquilo, eles estão adorando a escola do Canadá e já falam que não querem mais voltar pro Brasil. O que é bom, né? Já que eu não pretendo mais voltar. Então é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.